Uma coisa que vale a pena comentar, essa coisa que o pessoal fala de 10 dias, 14 dias, que está em discussão principalmente nessa questão desse curso temporal. Basicamente é o tempo de possibilidade que você tem estar com o vírus e transmitir para o próximo, transmitir para terceiros. Porque depois que passa um determinado período, a gente vê que realmente você não tem mais a eliminação do vírus por parte do paciente, mas ele continua doente, ele continua adoecido, ele não está curado. Ou seja, a doença não depende para a sua atividade da presença do vírus no corpo, a doença continua mesmo depois do vírus ter sido eliminado, pelas reações inflamatórias, imunológicas e protrombóticas que o vírus desencadeia, e é o que está realmente agredindo e matando de forma muito clara e as pessoas. Então, não pode confundir a doença com um período de presença viral. É claro que algumas pessoas têm uma doença mais branda, ou muito branda, passados esses dias de transmissão ali, a pessoa já não apresenta manifestação clínica nenhuma, mas em inúmeras pessoas a manifestação continua ou surge. A gente tem visto muito caso de aumento de infarto agudo do miocárdio após a Covid, que muitas vezes são extensos e fatais. A gente tem visto muito evento de embolia pulmonar, trombose, embolia pulmonar, que muitas vezes não tem capacidade de ser identificado nos exames de imagem, porque é uma coisa de microcirculação, a mesma coisa nas pernas, aí a pessoa está cheia de uma dor em queimação nas pernas, faz aqueles exames de ultrassom das pernas, não tem nada, porque não tem nada mesmo identificável a partir de um exame ultrassonográfico, porque é a microcirculação que está comprometida, então o ultrassom não vai visualizar nada mesmo ali, não serve para afastar a presença de processo isquêmico. E pessoas que fazem eventos cerebrais, de alterações neurológicas, vasculares, cerebrais, pós-Covid, isquemia abdominal, isquemia por obstrução dos vasos ali que irrigam as vísceras, né, estômago, intestino, tudo mais, enfim. E essas coisas, elas acontecem em momentos variáveis, não tem uma regra para isso. Talvez a maior surpresa que a gente viu em relação a essa doença seja exatamente isso. Existia uma ideia, pelo menos é o que me parecia, que você teria problemas só mais na fase ativa, aguda, ou que os problemas posteriores seriam ligados a quem teve uma fase ativa aguda de maior gravidade. A gente está vendo que isso não é verdade. A gente está vendo que tem pessoas que tiveram uma fase viral branda, uma fase viral com pouquíssimo comprometimento e com complicações graves, com piora, com uma série de alterações pós-fase viral. Inclusive a gente tem visto até uma coisa cruzada, e às vezes até em alguns casais em que um cônjuge teve uma doença ativa mais grave e na situação pós ele está melhor, ele está mais inteiro, está se recuperando melhor, e o outro que teve uma doença ativa mais branda está numa situação pós pior do que o outro, uma coisa meio que assim, contrária ao que a gente esperava. Claro que não é a regra essa situação contrária, mas ela existe, ou seja, existe esse tipo de comportamento, e foi muito surpreendente isso, ver pessoas que tiveram uma doença viral aguda branda, com pouco impacto, e a pessoa vai lá e tem um pós-doença de alto impacto, até mesmo fatal. Outra coisa que também surpreendeu foi até mesmo a evidência de pessoas que tiveram doença assintomática, ou seja, tiveram a fase viral assintomática, e você só descobriu que ela teve Covid porque ela teve uma complicação que você não esperava. É aquele paciente seu que infartou, que não tinha nada sugerindo que ele tivesse para infartar, e ele fez lá um infarto agudo do miocárdio, e você resolve e faz uma sorologia para Covid, está positivo, sugerindo que ele contraiu o vírus meses atrás e foi infartar agora, e isso teve relação com o vírus daquele paciente que teve um acidente vascular cerebral, uma isquemia cerebral, uma pessoa jovem, uma pessoa fora daquele padrão que você esperaria esse tipo de evento. Aí você vai ver, tá lá a pessoa com uma lesão cerebral, tu vai ver, ela teve Covid algum tempo atrás. Então, assim, a gente está diante de algo, tem esse caráter traiçoeiro como uma marca, um selo dessa doença. Inclusive, eu considero que esse tipo de aspecto traiçoeiro é uma das coisas que está ligado ao fato de vários colegas meus de profissão terem perdido a vida, porque assim, às vezes a doença passa uma impressão meio benevolente de que está indo tudo bem, e de uma hora para outra a coisa se torna uma catástrofe. Não dá para brincar. O maior medo mesmo, assim, o maior medo meu, assim,
esse processo, essa dinâmica. O nosso comportamento é a chegada da vacina. O nosso comportamento é suficientemente prudente para evitar uma aceleração dessa pandemia e mais mortes, e mais sofrimento, e mais complicações, e mais variantes, com mais e mais problemas, enquanto a vacina está chegando. Sabe, assim, essa seja talvez assim, um momento assim, de uma certa angústia, porque a gente está dependendo do comportamento de todos, e o comportamento das pessoas não vem sendo lá o melhor possível, não. E com essa doença traiçoeira igual ela é, isso é bastante problemático.